Olá pessoal, meu nome é Andrei e estou iniciando agora o curso para certificação do Windows 7, a prova 70680, tá? E o objetivo desse curso é ajudar as pessoas que estão procurando aí a tirar essa certificação também. Atualmente eu não possuo nenhuma certificação, essa é a minha primeira. E o intuito desse curso mesmo é ajudar as pessoas a tirar essa certificação, tá? Não sou nenhum expert em dar aula ou coisa do tipo, não sou professor, tá? Sou apenas um estudante que está querendo passar conhecimento e ajudar as pessoas, tá? Atualmente eu possuo um blog, tá aí um pouco mais abaixo, aí viniandrei.com. Possuo também um canal no YouTube, tá? E o objetivo do curso mesmo é estar ajudando as pessoas aí com algum conteúdo, tá? Eu vou usar como fonte de estudos esse livro aqui, que é o kit de treinamento oficial da Microsoft. É o livro mais indicado para essa prova, segundo o site da Microsoft. E a gente vai começar com calma, tá? Capítulo 1, instalação, requisitos de hardware, fontes de instalação, instalação limpa, vamos falar de instalação dupla e assim por diante. Vamos com calma. Vamos começar no capítulo 1, lição 1, capítulo 1, lição 2 e assim por diante, tá? E esse curso é totalmente gratuito, tá? De graça. Se você comprou de alguém, pode processar, porque eu tenho um pensamento. Eu já adquiri muito conhecimento na internet e eu procuro passar esse conhecimento da mesma forma que eu adquiri, ou seja, não pagando nada por isso. Então eu só quero contribuir mesmo, tá? E provavelmente as aulas vão ser uma aula teórica, aula prática, aula teórica, aula prática, belezinha? Espero que vocês gostem aí do curso, tá? E já estou pedindo desculpa desde já pelas falhas, se eu falo errado. O objetivo realmente desse curso é ajudar a você com algumas dúvidas e que você possa também tirar a certificação. Bom, nesse vídeo vamos falar sobre as edições do Windows 7, os requisitos de hardware que o Windows 7 tem que ter, né, para poder instalar, fontes de instalação, instalação limpa e instalações de inicialização dupla, tá? A maioria dos textos que a gente vai ver nos slides foi retirado do próprio Training Kit que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Eu fui digitando mesmo algumas informações importantes que eu fui tirando, porque é muita coisa que ele tem, tá? Então eu fui retirando algumas coisas que eu acho importante e que é legal estudar, tá bom? Bom, as edições do Windows 7, existem 6 edições do Windows 7: a Starter, a Home Basic, Home Premium, a Professional, a Enterprise e a Ultimate, tá? Vamos falar um pouco mais à frente sobre cada uma delas. A Starter está disponível no varejo e nos novos computadores instalados pelos fabricantes. Não tem suporte ao Windows Aero, reprodução de DVD, Windows Media Center, servidor web. Também não é possível associar a um domínio, tá? Não é compatível com recurso de sistema de arquivos com criptografia, App Locker, Direct Access, BitLocker e Brandcache. A gente vai falar sobre sistema de arquivo com criptografia, App Locker, Direct Access bem mais para frente. Então não se preocupa que nas edições mais à frente a gente vai falar mais aí sobre elas, tá? A versão x86, o que seria a x86? A versão 32 bits, tá? Tem suporte máximo para 4 GB de RAM, enquanto a versão x64 aceita até 16 GB de RAM. Opa, perdão, avançou o slide sem querer aqui, então vamos voltar aqui. A versão Starter, eu já estava até achando estranho, porque 16 GB de RAM é a Home Premium, mas então, a
a edição Starter aceita no máximo um processador físico. É uma versão muito básica mesmo. É só para você praticamente ter um sistema operacional instalado no seu computador, tá? Windows Home Basic só está disponível nos novos mercados e não oferece suporte ao Windows Aero. Reprodução de DVD, Windows Media Center, servidor web e também não é possível associar a um domínio. Ele também não é compatível com recursos EFS, AppLocker, DirectAccess, BitLocker e Brandcache. Aceita no máximo um processador físico e a versão 32 bits no máximo 4 GB de memória, enquanto a 64 bits aceita até 8 GB de memória, certo? A Home Premium. Diferente das edições Starter e Home Basic, a edição Home Premium aceita a interface do Windows Aero, reprodução de DVD, Windows Media Center e servidor web, tá? Ela não é possível associar a um domínio e também não é compatível com os recursos anteriores que eu acabei de falar. A versão 32 bits tem suporte máximo para 4 GB de memória, enquanto a versão x64 aceita até 16 GB de memória, e ela também suporta até 2 processadores físicos. Agora vamos falar um pouco mais sobre ambiente corporativo, que é a edição do Windows Professional. Esta edição está disponível no varejo e nos novos computadores instalados pelos fabricantes, e aceita todos os recursos disponibilizados no Windows Home Premium. E também é possível associar esse computador a um domínio, tá? Só que essa versão aceita os recursos EFS e Remote Desktop, mas não os recursos empresariais como AppLocker, DirectAccess, BitLocker e Brandcache, tá? E ela aceita até 2 processadores físicos. Edições Enterprise e Ultimate. As edições Enterprise e Ultimate são idênticas, exceto pelo fato de que o Windows Enterprise só está disponível para os clientes de licenciamento por volume da Microsoft, e o Windows Ultimate está disponível no varejo. As duas edições aceitam todos os recursos disponibilizados nas outras edições, além de todos os recursos empresariais como EFS, AppLocker, DirectAccess, BitLocker e Brandcache, Remote Desktop Service e inicialização a partir de VHD. A gente vai falar sobre esses recursos AppLocker, BitLocker, vamos bem mais para frente, como ativar o BitLocker, AppLocker, vamos criar regras de diretivas de grupo, vamos iniciar um computador a partir de VHD, a gente vai aprender o que é um VHD, iniciar o computador a partir de um VHD, só que bem mais para frente, tá? Agora vamos começar no básico primeiro. Bom, a diferença entre as versões Ultimate e Enterprise, por exemplo, a Enterprise ela só é vendida em empresas, tá? Se um cliente residencial for tentar comprar uma versão Enterprise, não vai conseguir. Ele tem que comprar a Ultimate, porque a Enterprise é só para empresas, tá? Ela tem um licenciamento por volume que é vendido somente para empresas. Bom, os requisitos de hardware. O Windows Starter e o Home Basic têm os seguintes requisitos mínimos de hardware: um processador de 1 GHz e 32 bits e 64 bits, 512 MB de memória, um disco de 20 GB para 64 bits e de 16 GB para 32 bits, um adaptador gráfico com suporte para gráficos DirectX 9 e 32 MB de memória gráfica. Beleza? Estudem bastante os requisitos e as edições, porque eu já fiz bastante simulado e cai muito isso. As edições Home Premium, Professional, Ultimate e Enterprise têm os seguintes requisitos mínimos de hardware: processador de 1 GHz e 32 bits ou 64 bits, 1 GB de memória, olha só, já é o dobro de memória, porque tem mais recursos, né? Um disco rígido de 40 GB, tradicional ou SSD, com pelo menos 15 GB de espaço disponível, um adaptador gráfico com suporte para gráfico DirectX, drive HDDM, hardware de pixel shader, essas coisas. Hoje em dia qualquer placa de vídeo on-board aceita o recurso de Windows Aero, essas coisas, tá? Fontes de instalação. Existem acho que 3 ou 4, se não me engano, a gente vai ver agora. Fontes de instalação. Você pode usar um DVD como fonte de instalação,
que é mais para usuários domésticos mesmo. O uso de uma unidade USB como fonte de instalação, ideal para netbooks, tá? A gente vai fazer uma demo no vídeo mais para frente, né? A gente vai instalar o Windows através de um USB, tá? Em ambiente virtual, claro, mas é praticamente a mesma coisa. Tá? Os dispositivos USB têm algumas vantagens em relação aos DVDs. Com esse tipo de dispositivo, é possível modificar a imagem do sistema operacional diretamente em ferramentas como o DIMS ou DISM. A gente vai falar dessa ferramenta mais para frente, lá no capítulo 3, mais ou menos. Então não se preocupe que a gente ainda vai conhecer essa ferramenta. O uso de um compartilhamento de rede como fonte de instalação. A gente hospeda os arquivos de instalação do Windows na rede e acessa através de um recurso chamado Windows PE, certo? A gente vai falar também de Windows PE mais para frente. Uso dos serviços de implantação do Windows como fonte de instalação. O WDS é uma função disponível em um computador que executa o Windows Server 2008, que permite implantar o sistema operacional de forma automática. Tá? Para acessar o servidor WDS, o computador deve ter uma placa de rede compatível com o padrão PXE ou uma inicialização a partir de uma imagem de descoberta do WDS. Tá? Hoje em dia a maioria das placas de redes aí nos computadores novos é compatível com esse padrão. Tá? Então, se na sua rede existe um servidor Windows Server 2008, considere essa fonte de instalação mais adequada. Claro, se você for instalar o Windows, por exemplo, em 10 ou mais máquinas, por exemplo. Instalação limpa. O que seria uma instalação limpa? A gente vai fazer uma demo também em uma videoaula mais para frente. Uma instalação limpa é aquela executada em um computador que não possui atualmente um sistema operacional instalado. Tá? Pode ser o computador mais antigo com uma unidade de disco nova na qual você quer instalar o Windows 7. Então no próximo vídeo provavelmente a gente vai preparar um pendrive para instalar o Windows 7 e vamos instalar o Windows 7 pelo pendrive fazendo uma instalação limpa, certo? Então a gente vai instalar o Windows 7 pelo USB fazendo uma instalação limpa, certo? Instalações de inicialização dupla, ou mais conhecida como Dual Boot. As instalações de inicialização dupla permitem 2 ou mais sistemas operacionais instalados no mesmo computador. Belezinha? Bom, pessoal, esse vídeo espero que vocês tenham gostado aí. Foi o meu primeiro vídeo do curso, né? E vão ter muitos vídeos ainda aí pela frente. E espero que vocês gostem realmente, porque o objetivo aqui é passar conhecimento, tá? Não estou cobrando nada por isso. E eu gosto de ajudar as pessoas e espero que essa sequência de vídeos seja útil para você. Falou, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço.